E gente, tudo bem? Eu vou passar uma explicação sobre o vídeo da primeira semana. Eu sei que eu tô atrasada, mas é porque esse negócio de videoaula eu tô aprendendo agora. Então tô correndo atrás, tá? Porque a gente começou a estudar uma matéria e no vídeo tá uma matéria um pouco diferente, né? Mas relacionada, porque tem a ver com células. Então, só uma explicação rapidinha para vocês. E caso tenha alguma dúvida, gente, me manda. Não deixe acumular os exercícios. Pergunta e resposta do PET no caderno, tá bom? Bom, a aula do professor lá da videoaula começa falando, né, sobre do que nós somos formados. Vocês lembram quando eu falava com vocês? Ah, a mãe da gente acabou de ficar grávida. O que usou de material para formar o nosso corpo? Então, nós somos formados daquilo que a gente come, que a gente ingere. Mesmo que a gente produza certas substâncias, como hormônios, aminoácidos, etc., a gente usa o material que a gente ingere, né? Os elementos químicos que a gente ingere como matéria-prima para isso. E esses elementos são divididos em orgânicos e inorgânicos, que vocês viram lá. O que significa orgânico e inorgânico? Orgânico é produzido por algum ser vivo. Então, quando você vê lá, a gente come proteína, carboidrato, que são exemplos, né, de substâncias orgânicas. Algum ser vivo produziu. Ou foi a planta, ou foi um animal que a gente comeu. Então, orgânico vem de organismo. Algum organismo produziu algum ser vivo. E inorgânico vem do planeta. Então, a água existia no planeta antes de ter ser vivo. Tanto que os seres vivos surgiram meio aquoso, na água, na sopa nutritiva. Lembra disso, gente? Pois bem, e sais minerais, o nome já diz, minerais, vem de minério, né? Vem do solo, da terra, das rochas degradadas que vão soltando partículas de minerais que os seres vivos precisam, tá? Então essa é a diferença de inorgânico e orgânico. O ser vivo produziu, não é produzido por algum ser vivo. Na primeira aula, ele dá o enfoque dos elementos inorgânicos, que são água e sais minerais. A água é a mais importante de todos, né? Sem ela não tem vida. E o corpo dos seres vivos, a maior parte do corpo dos seres vivos é formado por água. Se tirar toda a água do nosso corpo, a gente vai para 30% do que a gente era, porque a gente tem em média 70% de água, certo? Por isso que a gente é fofinho. Você pega no nosso corpo, a gente é fofinho. Por quê? Porque as células, o citoplasma, tá cheio de água. A maior parte é água, né? Além do sangue, que também a maior parte é água. Se você pega um bife, você frita ele e você frita muito, como é que ele vai ficar? Duro, seco e duro. Por quê? Porque quanto mais você cozinha, mais água ele perde. E com isso ele fica duro. Então a gente é fofinho, né? Porque as nossas células estão cheias de água, né? Dentro do citoplasma. Certo, pessoal? Bom, lá na aula ele explica, né, algumas propriedades da água, tipo o ângulo da molécula de 104 graus e meio, a polaridade, que ela tem uma parte positiva e uma parte negativa. Por que teve essa explicação? Para a gente entender por que a água consegue fazer tanta coisa, né? Por que ela consegue ser o solvente universal? Por que ela consegue fazer ter o calor específico? Por quê? Por causa dessa situação, desse ângulo e dessa polaridade, certo? Então, isso é para vocês entenderem por que ela tem tanta capacidade, certo, pessoal? Bom, é importante vocês lembrarem lá um pouco sobre hidrofílica e hidrofóbica, que é o que dissolve em água e o que não dissolve em água, né? Ele explica isso na aula, eu não vou ficar repetindo o que ele já falou, porque ele já falou. É só um complemento, né? Então, hidrofílica dissolve em água, hidrofóbica não. Ele deu essas explicações lá. A capacidade da água de quebrar ligações químicas.
né? Na segunda aula de ontem, ele fala sobre sais minerais que são formados por íons. Então, quando você dissolve sal na água, o sal se libera íons. A molécula de sal NaCl libera o Na sódio e o Cl, né? Então, a polaridade da água atrai, a parte positiva atrai o negativo do sal, a parte negativa da água atrai o positivo do sal. Então, ele consegue dissolver o sal por causa disso, né? Então, essa polaridade explica isso, certo, gente? A questão da variação de calor, de temperatura, né? Então, quem já entrou numa piscina, num tanque, à noite, viu que a água está mais quente. Por quê? Porque ela absorveu o calor o dia inteiro e ela não consegue fazer mudanças muito bruscas de temperatura. Então, ela demora para perder aquele calor. Da mesma forma que você entra numa piscina de dia, ela está mais fria, o sol está quente, mas a água está fria. Por quê? Porque ela demora um pouco para absorver e demora um pouco para perder, né? O calor que ela absorveu de dia, ela vai demorar a perder à noite, então a noite vai estar quentinha. O calor que ela perdeu à noite, ela vai demorar um pouco para absorver durante o dia, então ela demora um pouco para esquentar, né? Isso para vocês entenderem esse calor específico dela, como é que é. A questão do suor, ele explicou, transporte de substâncias, porque as substâncias dissolvem na água. Não só no sangue, mas quando a planta absorve água pela raiz, ela absorve água e sais minerais. Por quê? Porque os sais minerais dissolvem na água. Então, ele transporta sais minerais para a planta, né? Então, ela tem essa capacidade de transporte por causa dessa capacidade de solubilidade, dissolvente dela. Então, ela leva as coisas que se dissolvem nela, né? Ele explicou a questão das articulações. Nós temos também cartilagem nas articulações, né? Mas a água ajuda a diminuir o impacto, né? Quando você pula o joelho, um osso bate no outro, dentro d'água esse impacto é menor, né? Você pula dentro da piscina, você pode tomar um tapa, mas se você pulasse no chão, da mesma altura, você machucaria muito mais, né? Então, você pula um joelho, vai bater um osso da canela na coxa, a água absorve o impacto, né? E o equilíbrio osmótico, gente, que ele fala lá também, a gente começou a ver através da membrana celular, que a gente começou a estudar sobre membrana, né? Então, o que é esse equilíbrio osmótico? É o equilíbrio de substâncias dentro e fora da célula, né? Então, a água faz esse equilíbrio. A água tem livre acesso a sair e entrar. Vocês lembram disso que a gente estudou? As várias substâncias não têm livre acesso. A água tem. Então, ela consegue fazer esse equilíbrio. Se tiver substância demais dentro da célula, tiver muito concentrado, difícil para ela trabalhar, a água entra para dissolver mais as substâncias lá dentro, né? Quando você tem substância demais do lado de fora da célula, a água sai da célula e vai para o sangue para dissolver, né, e não ficar concentrado demais. Então, esse é o equilíbrio osmótico, né? A capacidade que ela tem de entrar e sair da célula para manter a concentração de substâncias dentro e fora equilibradas, né? Que quanto mais água tiver, mais ralo vai ser a substância, menos concentrado. Quanto menos água tiver, mais concentrado, certo? E dependendo da atividade celular, mais ela precisa de água. Quanto mais reação química, mais atividade a célula vai fazer, mais ela precisa de água. Ele deu o exemplo do músculo, né? Que a gente corre, então precisa de mais atividade na célula, mais água. Bom, os sais minerais, que são a outro tipo de substância inorgânica que a gente precisa no corpo, eles se dissolvem em íons. Vocês devem ter aprendido em química, né? Que se transforma em átomos positivos ou negativos, com mais ou menos elétrons, né? De acordo com a ligação que eles fazem, certo, gente? São alimentos reguladores, tá? Nós temos alimentos energéticos que fornecem energia,
alimentos construtores, que fornecem matéria-prima para a construção do corpo, e reguladores, que regulam, fiscalizam ali o bom funcionamento do corpo, ajudam no bom funcionamento do metabolismo, do funcionamento das células. E os sais minerais são reguladores. As vitaminas também são reguladores, mas as vitaminas são substâncias orgânicas. E nós estamos falando das inorgânicas. Então, das inorgânicas reguladoras, temos os sais minerais, certo? Que a gente tem que se alimentar deles porque são inorgânicas, não são produzidas, tá? Na aula lá do professor, ele dá exemplo de vários sais minerais. Eu gostaria, gente, que vocês fizessem um trabalhinho valendo ponto sobre alguns sais minerais que ele falou na videoaula dele, que é cálcio, flúor, zinco, ferro, cloro, fósforo, iodo, enxofre, magnésio, potássio e sódio. O cobalto e o cobre eu não vou pedir, tá? O que vocês vão fazer nesse trabalho valendo ponto? Que vocês podem estar me mostrando. Eu vou ver com a Zarif se vocês me mandam por e-mail ou se a gente vê em agosto, se voltar em agosto, né, gente? Que a gente não sabe. O que vocês vão fazer? Muito simples. Para que serve no corpo? O que eles fazem no corpo? Para que serve? Por que a gente precisa deles? O problema de não ingerir o suficiente. Então, se você come pouco ferro, a gente sabe que dá anemia. Se você comer pouco fósforo e pouco iodo, tá? E alimentos que o contêm. Vocês podem pôr 3 alimentos. Então, lá, cálcio. Para que serve o cálcio no nosso corpo? Se a gente não comer cálcio suficiente, qual o tipo de doença a gente vai ter? 3 alimentos que contêm cálcio: flúor, zinco, ferro, cloro, fósforo, iodo, enxofre, magnésio, potássio e sódio. Certo? Façam os exercícios da primeira semana. Eu sei que eu estou atrasada, mas é porque eu estou aprendendo essa questão da videoaula. Mas eu pretendo dar uma explicaçãozinha em todas as videoaulas, mesmo que seja atrasada, né? Como nós não estamos com um prazo muito corrido aí, eu vou explicar para vocês. Qualquer dúvida pode me mandar, tá, gente? Pergunta e resposta no caderno. O trabalho eu vou ver com a Zarif e aí eu mando o e-mail para vocês e vocês mandam ele para mim por e-mail, tá bom? Um beijo, até mais.